shoot a shot. I'm coming in hot. Coming in hot. Fala, meu irmão. E aí, galera? Beleza? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Estamos aqui, então, de novo em mais um episódio do nosso devocional. Espero que vocês estejam gostando. E uma palavra super especial para vocês. Isso aí. Que o tema é... Como você já sabe, que você já viu, enquanto dormem. Tá. E você é uma pessoa que dorme muito? Você gosta de dormir? O que será que acontece enquanto a gente dorme? Que será? Que será? Será que são sonhos proféticos? São sonhos profundos. Ai, ai. Então é o seguinte, nós vamos ver na palavra de Deus uma palavra... Talvez você tá com dúvida, né? O que será que eles vão falar enquanto dormem, esse e aquilo? Mas eu quero trazer uma palavra de Deus no seu coração. E essa inspiração veio ali no Salmo 127, onde o salmista, quando eu era mais novo, eu ouvia muito Resgate, né? Ouvi algumas bandas, mas Resgate foi uma banda que eu nunca deixei de ouvir. Até hoje Resgate está na minha playlist. E tem uma música deles que eu gosto muito, muito, muito. Eu dormia, colocava essa música para ouvir. Que é uma música que eu vou aumentar aqui, ó, vou colocar ela para você, você vai ouvir, mas ela fala exatamente o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa... Conhece? Lógico. Quem não conhece, né? Quem é old school que não conhece? Velha escola. E esse texto, ele tá em Salmo 127, então eu quero ler para você. Tá assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Essa é a tradução da NVI, nova versão internacional, mas existe uma outra tradução, se eu não me engano é João Almeida, não sei qual delas, mas que é a que os cristãos mais conhecem, né? Que o Senhor dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. E para a gente entender um pouco isso que Salomão escreveu aqui, eu queria contar uma história rapidinho para você, que é a história do povo de Israel lá no deserto. Chegou uma hora, eu acho que você sabe disso, chegou uma hora que o povo estava reclamando com Moisés, murmurando demais, né? Porque eles estavam no Egito, embora eles estavam sendo escravizados, eles tinham comida, né? Eles tinham que comer, tinham que beber, eles estavam vivendo lá. Mas quando eles saíram da escravidão e rumo a Canaã, eles passaram 40 anos no deserto. E no deserto veio uma dificuldade sobre eles. Eles não tinham o que comer, era difícil, eles não tinham como plantar no deserto, né? A terra do deserto não era uma terra para plantação. Então eles começaram a murmurar contra Deus, começaram a reclamar com Moisés, falou, era melhor a gente lá preso no Egito, você tirou a gente de lá para morrer de fome aqui no deserto. E aí Deus interviu nessa situação, né? Deus falou o seguinte, ó, vocês estão murmurando aí, eu tô vendo, todo dia quando vocês levantar, vai ter pão para vocês, que vai cair do céu. E à tarde eu vou dar carne para vocês, né? E esse pão que lá no deserto, toda manhã caía do céu, é o... Maná. É o maná. A gente conhece na Bíblia pelo maná. Se você não sabia disso, nada mais é o maná do que o pão que Deus derramava dos céus. Fresquinho. Fresquinho. A cada dia caía uma porção. E a Bíblia fala assim que o povo de Deus, quando estava no deserto, eles levantavam pela manhã, aí tava o orvalho, quando o orvalho saía, eles iam maná. Curiosidade. O que significa maná?
A palavra maná no hebraico significa o que é isso? Por quê? Porque a primeira vez que eles viram aquele negócio no chão, eles não sabiam o que era. Então eles perguntaram, o que é isso? E aí Moisés, que foi lá, falou, esse é a provisão, esse é o pão que Deus vai derramar para vocês todos os dias. Eu li que o maná tinha gosto de... Não é pão de mel, bolo de mel. Ó, que delícia. Bolo de mel. Ah, a gente falou isso no episódio passado, retrasado, né? Um dos primeiros, Exato. Então, todo dia caía o maná lá. Moisés falou, ó, vocês vão pegar o quanto vocês quiserem, né? Ele não falou isso, não está escrito isso na palavra, mas foi isso que ele quis dizer. Quem come mais pode pegar mais. Quem come menos pode pegar menos. Mas você não vai guardar para amanhã. É para hoje. Era só para um dia, senão estragava, né? Exato. E, assim, a palavra que eu quero deixar no seu coração, depois de ter falado isso, é que em Salmo 127, quando Salomão escreveu isso, ele falou assim, ó, se o Senhor não for o construtor da casa, não adianta o construtor trabalhar. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta o vigia tomar conta da cidade. O que ele está dizendo ele não está dizendo que não precisa do construtor. Precisa. E ele também não está falando que não precisa do vigia. Precisa, né? Então a gente precisa construir, a gente precisa vigiar. Só que o Senhor está por trás de tudo isso, guardando a gente. E aí eu quero falar sobre o tema do nosso episódio hoje. Duas coisas que eu sei desse texto é que ele foi escrito por Salomão, né? Muita gente acha que todos os salmos foram escritos por Davi. Na verdade, não é isso, né? Esse que escreveu foi Salomão, que construiu o templo. Então, olha o contexto, né? E aí, o interessante é que Salomão era um rei muito rico, né? E mesmo assim, ele dependia do Senhor. Né? E quando fala assim que é enquanto dorme, que Deus dá aos seus amados enquanto dorme, não significa que a gente tem que só ficar dormindo, acordar tarde, deixar de trabalhar. Não, mas é no sentido de descansar em Exatamente. Deus. E confiar que dele vem a provisão, assim como vinha o maná pro povo no deserto, né? Exatamente. E o interessante também é que a Bíblia fala assim que Deus dá aos seus amados. Né? E aí você pode se perguntar, mas eu sou amado de Deus? Como que a gente mede uma pessoa que é amado e uma pessoa que não é? Né? E a resposta para essa pergunta está lá em João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim que se você ama e obedece os mandamentos do Senhor, aí você o ama e Ele te ama. Né? Então, a condição para a gente receber essa provisão é a gente obedecer a palavra do Senhor, como está escrito lá em João 14. Interessante, né? Interessante, eu ia falar exatamente isso. A nossa preocupação nos dias de hoje não é com relação ao que o que vai acontecer financeiramente, o que vai acontecer profissionalmente, o que vai acontecer em outras áreas da nossa vida. A preocupação, amado, que você tem que ter eu sou amado de Deus? Eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho obedecido a palavra de Deus, né? Essa tem que ser nossa preocupação. É isso aí. Porque se você for amado de Deus, enquanto... A versão NVI, ela diz assim, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. A outra versão fala assim, o Senhor dá enquanto eles dormem. Seja uma versão, seja outra. Tem o sentido de descanso, né? Exato, exatamente. Então, assim, se você é amado do Senhor, e preste atenção nesse texto que a Dani falou. João 14... 21. Fique tranquilo, amado. Fique em paz. Você vai deitar sua cabeça, você vai dormir. Enquanto você dorme, Deus vai derramar provisão sobre a sua vida. Amém. Muito tremendo isso, né? Amém? Fica com essa palavra aí, amado, no seu coração. Se apegue a ela. Preocupe-se em ser amado do Senhor, que o restante Ele vai prover. Certo? Certo.
Meu amado, seguinte, outra coisa importante. Hoje, a Dani teve uma super revelação aí. A gente estava procurando um nome para o nosso quadro, certo? Certo. E hoje eu estava trabalhando aqui em casa, a Dani mandou uma mensagem e falou, ó, pensei no nome para o nosso quadro. E o Revelamento, hein? Reveladura, tá? E qual foi o nome que a Dani pensou para o nosso quadro? É? Maná. Maná, irmãos. Então, ó, roda a vinheta aí. Você vai ver a vinheta que a gente preparou para esse nosso quadro. Então, sempre quando a gente iniciar, vai ser essa vinheta aí. Roda aí. Viu aí, irmãos? Então é isso, tá? Maná é o tema do nosso quadro que toda semana a gente vai preparar para você. Maná, você aprendeu que é o pão que Deus derramava. Biblicamente falando, é o alimento, é a provisão que Deus derramava para o povo do deserto. A gente tem o costume de falar que maná é a provisão do Senhor, maná é a palavra, o suprimento do Senhor. E vai ser isso semanalmente aqui no nosso quadro, certo? Mesmo bate canal e Bate horário. Deus te abençoe. Fica com Deus. Boa semana.